Boa noite, minha galera, beleza? Bem-vindos ao pré-jogo aqui do time do CSA. Amanhã já tem mais jogo contra a equipe do Cuiabá, outra partida muito complicada aí para o time do CSA. É verdade que o Cuiabá não vem também de uma boa fase, vem de alguns jogos aí sem vencer, mas o time do CSA jogou contra o Oeste, que não vencia há 6 meses e conseguiu perder da forma vergonhosa que foi. Então a gente, sinceramente, não consegue esperar nada diferente também dessa partida contra o Cuiabá, que na minha opinião é um dos favoritos ao acesso. E a gente vai para uma sequência bem difícil. Cuiabá, depois Cruzeiro, depois Juventude. Os 3 jogos aqui em Maceió, mas uma sequência bem complicada. Então, meu amigo, o fumo é grande. O buraco, se estava fundo, pode ficar mais fundo. A coisa estava feia, pode ficar mais feia ainda. Já estamos na última colocação e essa sequência agora, principalmente pelo que o CSA não tem apresentado de futebol, é muito preocupante. O time do CSA aí precisa de muita sorte aí para poder sair dessa sequência com alguns resultados positivos que seja. Já de primeira, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like aqui no pré-jogo para fortalecer um pouquinho aqui o nosso trabalho e também acompanhar as nossas redes sociais. A gente tem um link aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar nosso Instagram, Facebook, Twitter, né? E também queria convidar vocês a participar do nosso grupo de WhatsApp. Você azulino ou não, pode acessar lá o nosso grupo para a gente debater sobre os conteúdos aqui do canal. É um grupo bem abrangente que a gente vai debater os temas aqui do nosso canal, né, do Espaço da Bola, de maneira geral. E eu convido vocês todos a participarem lá do nosso grupo de WhatsApp. É só não esculhambar. Quem esculhambar eu boto para fora. Mas então, gente, já falei aí um pouco de que é bem complicado, né? A gente conseguiu um resultado aí contra a equipe do Cuiabá, mas principalmente porque o time do CSA não encontrou ainda a forma de jogo ideal. E no jogo passado, o time tentou iniciar o jogo com algum tipo de possibilidade de armação de jogadas no meio de campo, com a presença do Nadson e o Pedro Júnior. Tinha o Neto do outro lado também ali, mas eu acho que esses 2 caras ali, eles eram jogadores que mais davam indícios de que o Argel tentou colocar o time para criar algum tipo de jogada trabalhada, né? E eu acho que não deu certo. Tanto é que o time do CSA modificou seu esquema de jogo durante a partida e tentou povoar mais o ataque, colocar mais jogadores lá dentro da área. O grande problema é que o time do CSA não acertava cruzamentos, nem sequer de bola parada. E o time precisa melhorar nesse quesito. Pensando nisso, já que a gente conseguiu ver que o time do CSA não tem jogada trabalhada no meio de campo, o time do CSA não consegue trabalhar essa bola, criar jogadas, dar fluidez ao meio de campo, então uma das soluções que eu consigo imaginar é colocar 3 jogadores de frente para povoar lá o ataque e tentar criar algum lance de bola aérea, bola parada. Então precisa de jogadores que tenham presença ofensiva lá na frente. O time do CSA não consegue trabalhar jogadas mesmo. Não tem jogador de qualidade para fazer a bola chegar com fluidez do meio para o ataque. Então a única coisa que o time pode fazer é povoar o ataque lá, tentar fazer a bola chegar em jogadas estouradas mesmo, cruzamentos, lançamentos, que seja, e povoar o meio de campo para que a gente tenha um meio consistente, que consiga trabalhar a bola, se desvencilhar daquela marcação-pressão e criar oportunidades pelas laterais para que o time possa fazer os cruzamentos. E para isso a gente precisa de 2 laterais presentes na armação de jogadas. O Rafinha e a volta do Norberto é essencial, ou até o Diego Renan entrando no lugar do Caio Felipe, que não fez uma boa partida. Aliás, os 2 gols de falhas do Caio Felipe, né, nessa última partida agora contra o Oeste. Eu entraria com um time com 3 volantes, a gente vai ter a volta do Giovani, né, nessa partida, então a gente pode colocar Márcio Araújo e o Giovani, jogadores para fechar, e o Cedric tentando movimentar um pouco, né, para dar algum tipo de movimentação no meio de campo ali, para tentar trabalhar as bolas e fechar, né, para poder dar liberdade para os laterais, para poder eles chegarem um pouco mais no setor ofensivo, para poder tentar essa chegada pelas laterais do campo. E na frente a gente teria que colocar jogadores lá na frente mesmo para receber as bolas e tentar alguma coisa. Na minha opinião, deveria ser Paulo Sérgio, o Pimpão e o Pedro Júnior. Jogadores que vinham jogando aí, né, e conseguiam fazer alguma coisa. O Paulo Sérgio deu até uma certa qualidade a mais lá
no nosso comando de ataque. O Pedro Júnior eu acho que do meio para frente é o cara mais produtivo do time, o cara que tem mais participação, que consegue criar pelo menos alguma coisa, mais participativo também. E o Pimpão, até por falta de opção, né? Eu acho que os jogadores que a gente tem não tem dado conta do recado, e o cara que eu acho que pode trazer algo diferente também ali, infelizmente, é o Pimpão. Mas fica evidente que a gente precisa de reforços, já cobrei aqui, né, na análise do jogo contra o Oeste, e fica aí também essa sugestão aí, digamos assim, de escalação para o nosso treinador, que já deu umas porradas nele no último vídeo aí, né? Então já fica bem pressionado. Mas o time da gente precisa de reforços, não é de hoje, e também não é qualquer treinador que vai chegar aqui e vai fazer milagre com esse elenco ruim que a gente tem, né? Então, o que a gente tem que cobrar principalmente é reforço. Então vamos lá, revisar a nossa escalação aqui, como eu colocaria esse time. Vamos modificar um pouco esse posicionamento, né? Em vez de colocar um atacante aqui mais próximo do nosso centroavante para tentar dar algum tipo de chegada lá na frente, vamos apagar aqui e vamos colocar mais ou menos o time como eu escalaria. A gente tem pelo menos uma novidade no gol, até onde eu olhei o bid da CBF, até a hora que eu estou gravando esse vídeo, só saiu a regularização de um goleiro. Goleiro que veio da base do Atlético Mineiro, jovem jogador, e que assim muita gente criticou porque não era um goleiro para chegar e assumir a camisa, um goleiro para resolver o nosso problema do gol. Mas, bicho, a gente não precisa. A gente precisa de um cara que seja mais seguro do que o Bruno Grassi. Já que até nosso presidente falou que o nosso goleiro da base, o Igor Gabriel, não está pronto para assumir esse papel. Então a gente precisa de um cara que chegue para assumir no lugar do Grassi. E não para ser titular no lugar do Thiago Rodrigues. Ele precisa quebrar o galho. Então precisa ser um goleiro consistente, um goleiro seguro. Não precisa ser foda com o Thiago Rodrigues. Não precisa ser um cara para brigar por posição com o Thiago. Precisa ser mais seguro que o Bruno Grassi. Precisa não fazer as besteiras que o Grassi faz dentro do jogo. Então é Matheus Mendes, se não me engano, o nome do goleiro. E ele já deve ir para o jogo nessa partida. Já está regularizado. Nossa dupla de zaga não acho que mexe. Alan Costa e Luciano Castan. Do lado esquerdo, o Rafinha. E do lado direito, se o Norberto não tiver condições de entrar nesse jogo, é o Diego Renan. Caio Felipe não tem vaga nesse time. Os dois volantes, para mim, eu colocaria Giovani e Márcio Araújo, para dar uma consistência aí no meio de campo. E o Cedric, outro jogador que eu colocaria nesse time também para jogar. Aliás, eu acho que esse esquema assim com 3 volantes, apesar de dar uma segurança a mais, a gente precisa de volantes que saiam mais para o jogo. Não é característica do Márcio Araújo nem do Giovani. Seria característica do Jean Kleber ou do Richard Franco. Só que o Richard Franco tá afastado, né? É foda isso aí. E o Jean Kleber já saiu do time. Então, na minha opinião, o Richard Franco seria um cara importante para entrar nesse jogo também. Né, para dar uma pegada mais no meio de campo, para ser um cara um cara brigador lá, um cara que sai também um pouco para dar o bote, já que a gente teria um meio campo mais povoado. Então, Cedric e o Márcio Araújo com o Giovani fazendo esse trio de volantes. Eu escalaria esse time assim, porque a gente não tem meia, a gente não tem armador. Né? Então a gente tem que povoar o meio de campo, rechear lá, para dar liberdade para os laterais, para a gente tentar chegar no ataque de alguma maneira. E na frente eu colocaria o Pimpão, o Pedro Júnior e o Paulo Sérgio lá na frente, para a gente tentar dar mais algum tipo de chegada lá na área, já que a gente não tem nenhum tipo de jogada trabalhada. A única coisa que a gente pode imaginar é isso mesmo, bola alçada, bola aérea, escanteio, essas coisas assim. E contar com algum brilho de algum jogador da gente lá na frente, alguma boa jogada para que a gente consiga achar os gols. Mas, repetindo, essa partida com o Cuiabá vai ser muito difícil, muito complicada. Acho muito difícil mesmo que a gente consiga um resultado. Falei, nessa sequência aí, fumo vai ser pesado, meu amigo. E haja fumo, viu? Falou, galera. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por acompanharem aqui. E até a análise do jogo amanhã, depois da partida. Grande abraço. Até mais, gente.